Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta produção que é feita para pessoas neurodiversas e pessoas também neurotípicas. Meu nome é Thiago Abreu e hoje estou com duas pessoas aqui com participação nova no nosso podcast. E eu vou deixar que eles se apresentem. O meu nome é Thaís Moschi, eu tenho 27 anos e hoje em dia eu moro em Florianópolis, apesar de que eu sou de São Paulo. Sobre o meu diagnóstico, talvez algumas pessoas já tenham ouvido, que eu mandei já alguns e-mails pro pessoal e tudo mais, mas eu tive o diagnóstico bem tarde, aos 26 anos, não faz muito tempo, foi esse ano mesmo. E, na verdade, eu descobri o que era síndrome de Asperger antes, lendo a respeito, e aí eu fui procurar um psiquiatra. Então, foi bem... Ninguém imaginava o que eu tivesse, só achavam que eu era meio esquisita mesmo. E aí, pessoal, meu nome é Paulo Alarcon, eu sou de Caçapava, São Paulo. Eu tive meu diagnóstico feito há cerca de 2 meses e foi quando eu tive contato com o Introvertendo. Desde então tenho acompanhado aí. Eu sou analista de sistemas, é isso. E você que quer acompanhar o nosso podcast, enviar a sua mensagem, a sua crítica ou a sua opinião, elogios, envie um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br. Também você pode acessar as nossas redes sociais, facebook.com/introvertendo, instagram.com/introvertendo, twitter.com/introvertendo. Acompanhar também pelos feeds, pelos aplicativos de podcast, tanto para Android, iOS e Windows Phone. E com vocês, hoje nós vamos falar sobre mercado de trabalho, sobre desafios, sobre experiências. E com certeza vai ter muita coisa para ser falado aqui. Então é isso. Tenho alguma experiência aí com entrevistas, de todos os tipos, desde a tradicional falando com entrevistador, entrevista por Skype, entrevista em inglês e as malditas dinâmicas de grupo. Nossa. Se você faz dinâmica de grupo, eu te odeio. A dinâmica de grupo foi feita para os Aspergers mesmo, pra gente se dar mal, só para isso. Exatamente. A dinâmica de grupo, a questão, começando pela famigerada dinâmica de grupo, que a gente já toma desvantagem de cara por ter que, em pouco tempo ali, se organizar e formar uma equipe e desenvolver alguma coisa, E ela é bem chata porque você tem pouco tempo para conhecer as outras pessoas e mesmo que você faça as coisas e se organize bem num grupo, quem vai levar vantagem é quem aparece, Os extrovertidos, então é que a gente se ferra nessa. Então a noção nunca fui contratado por uma empresa por onde eu passei por dinâmica de grupo, então já as entrevistas normais, normalmente eu consigo me virar aí crio alguns macetes pra conseguir me dar bem. Quando era mais novo, eu carreguei já um certo preconceito. Eu acho que eu chamaria isso de preconceito, sei lá, ódio, não sei o que é, aos profissionais de RH. Porque eu conheci muitos profissionais de RH preconceituosos mesmo eles confundem certos aspectos, critérios de seleção que envolvem uma intenção mesmo da empresa atingir seu objetivo, que é ganhar dinheiro, carregando isso para a vida pessoal, entendeu? Então, por exemplo, eu conheci psicólogo de RH que ficava julgando detalhes de comportamento das pessoas o tempo todo, incluindo eu. Era muito desagradável. A pessoa falava, você tá fazendo isso porque você não quer isso e tudo mais. Então eu fui criando uma certa rejeição a esse tipo de profissional. Os profissionais de RH, na verdade, todos os psicólogos, terapeutas, psiquiatras, eu percebo que tem essa diferença de alguns que são bem compreensivos e tudo mais, que realmente eu considero mais preparados para julgar, até para avaliar. Mas muitos deles aparecem com uma série de preconceitos, uma série de métodozinhos antigos, e você tem que fazer parte daquele padrãozinho neurotípico, tem que ser a pessoa feliz, a pessoa que fala, a pessoa que tá
dividindo o trabalho com todo mundo, e parece que eles estão procurando um tipo muito específico e perfeito de profissional que não existe. Então, no final, um monte de gente está lá fingindo, e a gente não é bom em ficar fingindo, então acaba sempre prejudicando quem não é neurotípico. É o que me parece. Isso é verdade. Normalmente isso aparece bastante naquelas seleções que são com um grande número de pessoas. É verdade. E aí fica uma zona também, né? Não sei se vocês se sentem assim, mas para mim parece muito bagunçado. Além da gente ter pouco tempo e ser difícil dividir, às vezes não tem tarefa suficiente para todo mundo e a gente se sente ou fazendo muita coisa ou não fazendo nada. Se alguém já pegou, sei lá, tem uma tabela numa mesa de 10 pessoas, aí uma pessoa pega a tabela antes e você fica olhando assim, e agora, o que eu faço aqui, né? Então, em geral, eu prefiro mesmo as entrevistas que não tem grupo, que facilitam bastante. É engraçado que, sim, que na minha experiência profissional, o máximo que eu fiz foram, às vezes, atividades ligadas à universidade. E em um caso específico, a empresa atual que eu trabalho, eu não fui atrás dela, a empresa que foi atrás de mim. Senão, eu acho que eu nunca teria chegado a trabalhar, porque, digamos assim, eu, de forma independente, publico coisas na internet, né, na atividade jornalística. Essa empresa em si acabou tendo acesso a esse conteúdo, leram, e eles entraram em contato comigo por e-mail, me chamaram para conversar no Skype. E aí, já a partir de uma pré-conversa direcionada, as coisas fluíram muito bem. Foi até um modelo, assim, muito diferente do que eu esperava de entrevistas e etc. Eu tinha pavor só de pensar no momento de chegar nessas partes. Nossa, mas você, assim, realmente caiu o emprego certo, né, pra você, porque é muito difícil para quem tá entrando no mercado, a empresa ir atrás. Nossa, eu ficaria, assim, muito feliz com uma coisa dessas. Sim, até hoje eu não acredito muito, ainda mais por se tratar de uma empresa de outro estado, entendeu? Então, por exemplo, este ano eu fui para Porto Alegre para conhecer a cidade, para conhecer o ambiente, justamente por essa série de questões. Mas aqui também, nessa área de tecnologia, principalmente, eu percebo que há uma carência muito grande de profissionais ultra especializados em um parafuso, né? E aí, às vezes, a empresa precisa buscar a gente lá na casa do caixa-prego para poder cobrir aquela demanda. E a gente estava falando sobre os processos seletivos, né? A gente acabou comentando mais da dinâmica, que realmente, acho que é o problema maior para a maior parte dos Aspergers, mas tem também outras coisas que me deixam com muita raiva. Em geral, que eu me dou bem são aqueles testes, né? Às vezes tem teste de lógica e tal, eu fico muito feliz quando tem esse tipo de coisa. Mas uma coisa que me deixa com muita raiva é quando tem uns testezinhos bem preconcebidos de ideias meio estranhas para mim. Por exemplo, às vezes pedem para desenhar uma árvore, não sei se já aconteceu aí com o Paulo, mas a minha mãe já tinha me falado que ela teve que desenhar essa árvore, ainda bem que ela me falou, porque na hora que me deram para desenhar a árvore eu já tinha noção do que era para eu fazer. Que tinha a ideia assim, se você desenha uma árvore sem fruta, sem folhas, sem nada, é como se você não fosse dar frutos no trabalho. E aí a ideia a ideia é você desenhar uma árvore bonita, frondosa e com frutas, mas não pode colocar carinha, porque carinha indicaria infertilidade, não pode colocar aquela bolinha assim, indicando tipo um buraquinho no meio, porque aquilo indica um outro negócio que é ruim. Você tem que colocar o chão, porque senão indica que você não é uma pessoa pé no chão, sabe, você é avoado. Umas coisas bem bizarras que eu acho que não fazem o menor sentido e que eu levei assim, eu desenhei de acordo com o que minha mãe falou que era esperado. Então é um outro teste que não mostra nada, né? E uma pessoa que sabe desenhar muito bem, que quer fazer uma árvore estilizada, ela não vai seguir esse padrão. Então, mas tem esse tipo de teste também. Ou para uma pessoa que desenha uma árvore seca para representar um momento transitório de, sei lá, depressão, né? Significa que essa pessoa não vai produzir para a empresa? Não,
não vai separar a vida pessoal dela da profissional, porque tem gente que é assim, que tem duas vidas, né, digamos assim. Aparentemente na cabeça de quem inventou esse teste é exatamente isso. Uma pessoa que desenha uma árvore seca não vai produzir nunca mais. Não importa o momento da vida dela. A visão é bem estranha e bem preconceituosa, né? Então, eu acho que a gente acaba tendo que se preparar para os testes, até descobrindo esses detalhes, essas minúcias, e que são coisas que, para mim, pelo menos, não são nem um pouco prazerosas. E também fazem, assim... Quando eu entrei nessa empresa, entrei no sentido de fazer a entrevista, né? E me pediram para fazer essa árvore, eu já duvidei de todo o processo seletivo. Eu já duvidei da empresa, eu já achei que aquilo parecia tudo muito idiota. Então, eu já fiquei com uma impressão negativa. Na época eu precisava de estágio, então se eles me chamassem, eu teria aceitado. No final, outra empresa me chamou antes, ainda bem. Mas eu lembro que eu pensei, assim, no primeiro dia, eu só viria para cá por não ter opção. Eu tive um pouco de sorte que eu nunca passei por um teste desse, mas assim, a maior parte dos testes que eu passei nas empresas eram testes bem ligados à minha área de tecnologia, então era mais os conceitos que a gente tinha que aplicar mesmo. E às vezes tinha um teste de lógica, e teste de inglês também, que pegava bastante. Eu acho que eu não falei, né, que eu fiz engenharia civil. Então, teoricamente, daria para ter um teste mais técnico para mim também, né? E você trabalha na área de engenharia? O meu estágio foi na engenharia, mas eu acabei saindo por uma série de motivos, assim, incluindo a crise. Eu estava com dificuldade mesmo de encontrar emprego na engenharia civil. Eu comecei a fazer alguns cursos EAD mesmo. Eu fiz pós-graduação EAD em gestão ambiental e depois eu comecei um técnico EAD também no Senac em técnico de meio ambiente. Ainda estou fazendo esse técnico porque eu acho interessante e tudo mais, mas no final, hoje em dia, eu trabalho como analista de dados. A minha trajetória foi bem bizarra. E só por curiosidade, em que aspectos da engenharia civil você consegue utilizar como analista de dados? Na verdade, não seria o que eu estudei na engenharia em si, apesar de que, assim, se for pensar, eu tive lá a disciplina de estatística que eu acabo usando, mas eu acho que seria mais o conceito geral de lógica, né? Na verdade, eu fiz engenharia civil, o que eu queria mesmo era fazer astronomia na época, porque eu participava da Olimpíada de Astronomia, só que eu considerava assim, eu nunca vou encontrar emprego para trabalhar em astronomia aqui no Brasil, como é que eu vou seguir a vida, não sei o quê. Então eu acabei decidindo cursar engenharia, só pensando em mercado de trabalho. Me arrependi muito, foi muito difícil me formar. O meu curso deveria durar 5 anos, durou 8. E eu fui arrastando, assim, aquele curso mesmo, detestando um monte de matéria, fazendo um monte de coisa por obrigação. Quem é Asperger sabe como é difícil a gente sentar e se concentrar em um negócio que a gente detesta. Estava muito longe do meu hiperfoco. Na época da astronomia, nossa, eu podia estudar o dia inteiro aquilo, na época da Olimpíada, né? Podia estudar o dia inteiro que eu estava feliz, não tinha problema. Agora, na engenharia, tudo me dava raiva ali. Mas me formei de qualquer forma. Foi aquela coisa assim, agora eu tenho um diploma, então o que eu vou fazer da vida? A minha trajetória foi menos dramática do que essa. Eu, na verdade, me formei em tecnologia, automação industrial e robótica, só que comecei a trabalhando na área de robótica, mas estava muito difícil de conseguir emprego. Tanto é que a única experiência que eu tive nessa área foi bolsa de pesquisa. E aí eu fui migrando para a área de TI, já que eu já tinha aprendido a programar, tinha pegado gosto por programação na faculdade, então para mim foi mais fácil migrar para a área de análise de sistemas. Uma coisa que você falou agora de TI, que o Thiago perguntou, né, a relação entre engenharia e análise de dados. No final, a ferramenta que, como engenheiro, eu mais usei praticamente foi o Excel. E no final, se você for pensar análise de dados, grande parte a gente acaba fazendo no Excel. No caso, na empresa que eu trabalho hoje, a gente usa o Google Sheets, mas é a mesma coisa, praticamente. Então, é justamente a ideia de você pegar números e entender o que eles querem dizer de verdade, não tirar conclusões
bizarras deles, tirar conclusões que façam sentido com a realidade e tomar decisões com base em números, né? Então, para mim, é mais esse caminho. No meu emprego atual, o primeiro teste que eu fiz quando eu me candidatei, ele era um teste muito completo, na verdade era uma batelada de testes diferentes que eles serviam para dar o seu perfil. O teste apresenta uma média, as pessoas seriam por volta de 70% em cada uma das características e ele divide em características conforme você vai fazendo o teste, a sua pontuação vai alterando. Capacidade analítica, flexibilidade, tomada de riscos, assertividade, iniciativa, ambição, estabilidade emocional, facilitação, sociabilidade, influência, consideração pelos outros, comunicação, planejamento e organização, pensamento criativo, reflexão e pensamento conceitual. Então, o teste te dá uma pontuação para cada um desses atributos e ele explica, a devolutiva do teste é super completa, então ele explica o que é cada um desses atributos. E eu achei muito interessante que o meu foi bem esperado de Asperger, né? A parte mais de social tá abaixo da média, não extremamente abaixo, mas está abaixo. E a parte analítica tá muito acima. Então, foi muito bom na hora que eu entreguei esse teste. Eu acabei dando sorte que eles estavam justamente procurando uma pessoa de perfil analítico e isso não é tão comum assim, né? Mas para mim uma empresa que tem um teste completo como esse já me passa uma confiança maior de que eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem quem eles estão contratando e para que eles estão contratando. Uma coisa que vai adicionar também na questão de preparação para entrevistas de emprego é visitar os sites como o Glassdoor e o Love Mondays, que você consegue ver as informações que os outros usuários que passaram por entrevista na empresa que você pesquisava falam sobre a entrevista, né? E até sai o tipo de teste que entra normalmente, quais são as perguntas mais comuns. É verdade. Essa questão, na época do meu estágio, muita gente falava, tem que pesquisar sobre a empresa antes de ir lá e tudo mais. Só que no estágio, às vezes, a gente está se candidatando para, 50 empresas diferentes. Não dá pra gente ficar pesquisando sobre cada uma delas. Mas eu senti, assim, que nessas entrevistas do meu emprego atual, eu tendo pesquisado mesmo sobre a empresa, sabendo mesmo, era uma área que eu não tinha a menor ideia. A empresa trabalha com marketing. Eu nem sabia que existia a vaga em que eu trabalho hoje. Então, eu ter pesquisado mesmo sobre a empresa antes ajudou muito. Só que é quando você está focado para um trabalho específico, né? Além dos processos seletivos, eu acho que o grande calcanhar, digamos assim, nosso, é exatamente a maior parte do que vai acontecer a maior parte do tempo, que é trabalhar. O espaço e principalmente um fator chamado pessoas. Onde eu trabalho, a gente existe uma política que até é bem chata para mim, que é o Flex Space. Que diz o seguinte, eles assumem que nem todos os lugares vão estar sendo sempre utilizados, porque sempre vai ter alguém de férias, alguém trabalhando de casa ou de outra cidade, né? Na matriz em São Paulo. Então, eles incentivam o pessoal a ficar trocando de lugar, mas eu, por exemplo, gosto muito de ficar no meu cantinho lá, que é onde eu consigo me focar no meu trabalho. Mas, de restos, assim, quando você tem um time ali de pessoas, que é como a gente trabalha mesmo em times são 5 pessoas no time, que fica focado por pelo menos um ano juntos, acaba sendo de menos, que não tem não tem tanta variação das pessoas. Você conhece as pessoas e consegue pegar confiança e fazer o seu trabalho. Também outra coisa que, pelo menos pra mim, que me ajuda é ter claro quais são as minhas funções lá. E exatamente o que eu tenho que fazer no tempo. Mas imagino que seja ruim trabalhar com
com mudança frequente de time. Isso aconteceu comigo uma vez que eu fui emprestado para um time de uma outra área para cobrir as férias de outra pessoa, e nesse período eu fiquei bem perdido ali, porque eu estava acostumado com uma forma de trabalho e tive que mudar totalmente durante cerca de um mês ali. Bom, eu senti uma diferença muito grande, assim, na época do meu estágio, eu ainda não sabia que eu era Asperger, então tinha pessoas de que eu gostava, pessoas com quem eu trabalhava bem e pessoas com quem eu trabalhava muito mal. Tinha algumas coisas que eu não compreendia muito bem, porque que elas eram de um jeito, eu acabei com o tempo aceitando que às vezes a gente tem que fazer algo de um jeito, mas até hoje eu ainda viro para a pessoa e falo, eu sei que eu tenho que fazer do jeito que você está me dizendo, mas eu discordo. Então, naquela época eu não tinha nem o costume, né? Foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim, o estágio, e eu nunca fui muito boa em aceitar essa questão de hierarquia pela hierarquia. Eu respeito as pessoas por o que elas sabem, mas não simplesmente achar que uma pessoa, por estar numa posição superior, pode qualquer coisa. E muita gente tinha esse tipo de divisão, né? A minha dificuldade com as pessoas, eu acho que era até mais naquele momento social, porque infelizmente o trabalho, às vezes felizmente também, o trabalho não é só trabalho, né? Então tem aquele momento do cafezinho que é esperado que você participe, e aí começava aquele monte de conversa que não só às vezes eu não conseguia acompanhar muito bem, mas principalmente eu não tinha interesse na maior parte dos assuntos que o pessoal estava falando, e acabava tentando me forçar a fazer a minha parte social, porque sempre me disseram que isso era importante, que eu tinha que fazer, então eu considerava como uma obrigação minha. E hoje, nessa empresa que eu trabalho, eu me cadastrei já na hora de preencher lá cadastra aqui o seu currículo. Eu me cadastrei como Asperger, porque eu já sabia, já tinha diagnóstico oficial e tudo mais. Então, quando eu cheguei lá, a minha sensação foi completamente diferente, porque o meu time já estava preparado para receber uma pessoa Asperger. Acho que uma semana antes, se não me engano, foi lá uma psicóloga explicar para eles o que era autismo e, de forma geral, o que era Asperger, mesmo que tenha variações grandes entre uma pessoa e outra e tudo mais, né? Eu sou a segunda Asperger da empresa, então a empresa hoje tem umas 700 pessoas, não é pequena, mas somos só 2 até onde a gente sabe. E, de qualquer forma, eles já saberem facilitou muita coisa, porque na hora que eu cheguei lá, o meu gestor já virou e perguntou para mim, né, o que eu tenho que fazer diferente, você vai me falando, me dá o feedback. Aí eu já falei para ele que eu também preciso de feedbacks para entender se eu fiz alguma coisa certa, alguma coisa errada. E uma coisa que eu acho muito importante, que foi uma das primeiras coisas que eu falei pro meu time, é a questão do é sério. Muitas vezes acontece das pessoas estarem brincando, né, falando alguma coisa de brincadeira e rindo. Aconteceu isso com a minha chefe da época do estágio, que ela era muito brincalhona, e ela me pediu para fazer uma coisa rindo, e eu achei uma coisa tão absurda que eu achei que era brincadeira, e eu não fiz. E era sério. Então eu virei pro meu gestor e falei, então, você pode brincar o tanto que você quiser e tudo mais, às vezes eu vou entender, às vezes não, mas no momento que eu perguntar se aquilo é sério, considere essa frase assim muito importante. Nunca diga que é sério ou que não é, porque senão eu vou começar a fazer coisas erradas. Então ter assim já essa noção, o meu grupo todo já saber o que esperar, ou pelo menos saber que eu não entendo as coisas da mesma forma que eles, facilita muito, me dá uma tranquilidade para trabalhar, faz com que eu tenha mais vontade de trabalhar. Com relação à parte a parte mais social, eu sou, diria, também sociável com o pessoal que faz parte do meu grupinho ali, do meu time. Eu não gosto de eventos de empresa, tipo festa de final de ano, happy hour do setor. Isso já não curto. Agora, quando eu falar, junto o time todo para ir tomar um café, eu acho legal fazer um almoço especial. E assim, até por
trabalhar na TI, que é uma área que tem uma alta consideração de pessoas estranhas de diferentes formas por metro quadrado. Então a gente meio que cria os padrões para quando falar sério, quando é brincadeira mesmo. Então é bem nítido isso. Mas assim, também tive esse problema de gente que fala brincando, mas na verdade é sério, que foi um cara que não é exatamente do meu time, mas ele trabalha junto com a gente, que é ele que passa as demandas pra gente. Ele tava meio falando brincadeira de fazer hora extra, só que o pessoal fala, é brincadeira, se ele quisesse que a gente fizesse hora extra, ele ia pedir pra valer isso. Não foi, no final ele falou pro superior dele lá, mas o bom é que o time inteiro tava alinhado que o cara falou do jeito errado. Não foi só você, no caso, né? Não foi só eu que percebi isso. Fora que o cara chega do nada quando um monte de gente tem coisa pra fazer, tipo médico, e tinha, enfim, tinha um colega minha que tinha que precisava sair no horário certo, então o cara chega falando assim do nada, não é legal. Quando eu era aprendiz, eu trabalhei como aprendiz nos Correios. Pelo fato de ser uma empresa grande, ela tinha uma estrutura que era interessante, assim, no sentido de que, como aprendiz, eu não era muito forçado a fazer certas coisas. Mas eu tinha, por exemplo, pavor de atender telefone, eu odiava atender telefone. Nossa, uma época no meu estágio me colocaram para fazer cotação, né? Eu tinha uma lista de produtos de engenharia civil, então tinha um projeto, sei lá, tantos metros de tubo de tal tipo, e eu tinha que ficar ligando para as empresas, e era a coisa que eu mais odiava fazer, até porque era um bico, sabe? Eu estava envolvida em um projeto, mas às vezes precisavam dessas cotações em outro e falava, pega a estagiária, né? Então eu ia lá, nossa, sabia que eu tinha que fazer aquilo aquele dia, o dia já começava ruim, eu já ia assim contando as horas para sair, para ir embora. Já nos dias que eu ia fazer um projeto mesmo, participar das outras atividades, eu chegava animada, não via a hora passar, era bem diferente. Então o telefone para mim é outra coisa que é terrível. Quando eu fazia projeto de extensão na universidade, isso já na área do jornalismo, e tinha que apresentar programa, fazer entrevista ao vivo, eu pulava fora, arrumava alguma desculpa, alguma coisa assim. Porque eu gosto de entrevistas pessoalmente, eu gosto de entrevista até por e-mail, que não é adequado, e eu não acho que é um método bom, mas qualquer coisa menos telefone. Porque eu acho que o telefone tem muitos ruídos, você fica obrigado a dar aquele senso de resposta imediata. E agora que eu trabalho nessa empresa atual, eu trabalho por enquanto via home office. E é muito legal porque eu tenho uma independência de atividades. Então eu consigo fazer as coisas no meu tempo e às vezes consigo fazer as atividades numa velocidade muito boa, sem afetar a produtividade. E a minha experiência no ambiente da empresa, que não foi muito grande, é um ambiente compartilhado, digamos assim. Você tem, né, as várias mesas as mesas de escritório, e os grupos ficam divididos ali, todo mundo compartilha o mesmo ambiente, e de certa forma vários segmentos, como não é uma empresa muito grande, eles conversam entre si com uma facilidade grande. E a minha adesão foi muito boa, que me surpreende. Então, por enquanto, eu nunca precisei falar do diagnóstico. Aí eu queria perguntar para o Paulo especificamente se o pessoal da empresa dele sabe. Não, eu não comentei do meu diagnóstico pro pessoal da minha empresa. Por N razões. Fico até com um pouco de receio de o pessoal começar a me tratar diferente por conta do diagnóstico, né? Começar a pisar em ovos para falar comigo quando continuo sendo a mesma pessoa. Né? E outra coisa também é que a empresa veste o chapéu de ser inclusiva e eu acabar virando garoto propaganda lá. A minha empresa também se considera bem inclusiva. Eu acho que é uma empresa bem inclusiva em vários aspectos, né? Engraçado, na empresa
para quem me conhece sabe que eu sou Asperger, mas eu não divulguei para a maior parte dos meus conhecidos. Então, colegas de faculdade, por exemplo, tem uma pessoa na faculdade que sabe, só. Da ex-faculdade, né? Já terminei. Mas tem muito mais gente na empresa do que fora dela. E realmente a gente tem esse receio, assim, de um preconceito e tudo mais. Mas o que eu senti lá, pelo menos, são as pessoas querendo entender mesmo o que é. As pessoas chegam com curiosidade. Eu acho legal explicar, ou pelo menos tentar, né? Explicar o meu ponto de vista sobre aquilo. Então, eu não sinto esse preconceito lá dentro. Felizmente, isso não tem acontecido. E, em geral, as pessoas são compreensivas também no sentido de, se eu precisar... tá tendo muito barulho. Um exemplo que aconteceu há pouco tempo, como eu trabalho com análise de dados de vendas, eu trabalhava no mesmo andar do pessoal de vendas. E quando alguém fecha uma venda, no caso era o que chamavam de oportunidade, fica aquela gritaria, todo mundo comemora e tinha um gongo lá, e o gongo ficava do meu lado. Então as pessoas, às vezes, tocavam o gongo porque estavam felizes tal, e eu não sabia o que fazer, porque era horrível pra mim. Eu me sentia badalando, assim, meu corpo inteiro badalando, e eu ficava já um tempo sem conseguir fazer nada cada vez que tocava aquele gongo. E eu não queria também tirar a animação das pessoas. Elas estão tão felizes porque conseguiram vender, conseguiram fazer algo que vai ser bom para a empresa, né? Eu não queria me sentir atrapalhando. Mas no final eu acabei de falar com o meu gestor, falei, não sei o que dá para fazer e tal sobre esse gongo. Ele falou, eu vou colocar então do outro lado. E no dia seguinte estava resolvido, o gongo estava do outro lado do andar e não me incomodava mais. Então, às vezes, a gente pensa que vai ser complicado resolver alguma coisa e acaba sofrendo e aceitando aquilo, achando que a gente tem que aguentar. E cada dia vai se tornando pior, vai se tornando mais irritante, e às vezes a solução é muito simples, e a gente que não está percebendo a simplicidade dela para as pessoas, a gente fica também pisando em ovos, né, por nossa vez. Então, para mim, isso foi muito bom. E outro dia eu estava também conversando com a outra menina Asperger lá da minha empresa, e ela estava me contando que de vez em quando tem o que a gente chama de team building, né? Vai ter na semana que vem, primeiro, nunca fiz com essa empresa. E às vezes aparecem os psicólogos com as ideias muito loucas que mandam o pessoal fazer umas atividades, sei lá, vamos pra praia e vamos fazer castelinhos de areia. E aí eu já cheguei, já conversei com o meu gestor e falei, olha, se me pedirem para fazer alguma coisa, uma atividade que eu me sinta mal, eu já quero uma permissão prévia para não fazer. E aí ele já deu ok. Então eu também já não me sinto mais tão tensa em chegar na terça-feira e ir lá ver o que vai acontecer. Porque antes eu já estava prevendo o pior, já estava ficando ansiosa, achando que ia ser terrível. Então tem muita coisa que a gente resolve de um jeito simples, simplesmente por eles saberem que a gente é um pouco diferente nisso. No caso, eu passei por team building um tempo atrás. Não foi uma experiência ruim, até foi bem interessante. A gente teve que fazer a gente fez um teste de personalidade, aquele teste das 16 personalidades, não sei se vocês conhecem. INFJ, exatamente, esse mesmo. E depois a gente assistiu, no caso foi um vídeo, e fizemos uma dinâmica simples, né, que envolvia mostrar as coisas que são importantes para cada um. Então, tipo, dar um monte de papeizinhos com pontos, tipo excelência, como é que se fala? Posição na empresa, essas coisas. E aí a gente organizava numa escala de o que era mais importante pra gente e o que era menos importante. E foi até bem interessante, não foi algo assim muito viajado, não. De propósito,
Meu tipo de personalidade é o INTJ. Eu acho que eu fiz, e agora que ele falou introvertido, intuitivo e tal, eu acho que eu já fiz na internet, mas naquela coisa de fazer de feliz mesmo, ou talvez em algum teste do Vagas, não sei, mas na empresa eu nunca fiz. O meu maior receio, assim, nessa questão de team building, é que como o meu time de análise, assim, é muito pequeno, então o nosso team building é com o time de vendas inteiro, que são 70 pessoas muito extrovertidas, muito animadas, em geral ambiciosas, né? Porque gente que vem para ser vendedor tem que ter uma ambição, então é quase que o oposto de mim. Então é uma multidão que é o oposto de mim e que provavelmente vai estar animada, gritando, batendo nas coisas, assim, para esbanjar a felicidade, e eu vou ficar completamente louca, era o que eu tava pensando. Enquanto vai tocar a música do Chiclete com Banana no fundo. Nossa, eu não duvido de nada. No caso, o que eu participei, ele foi pequeno mesmo, foi com 5 pessoas, então foi num período curto de tempo ali, foi metade de uma manhã, então pra mim foi bem de boa, né? Talvez o seu vá ter alguma coisa diferente aí. Eu vou descobrir. Ser grande. Uma coisa muito presente nisso tudo que nós falamos é sempre uma oposição, digamos assim, ao que é extrovertido, introvertido, e que tanto a estrutura do RH quanto as relações sociais dentro da empresa, elas valorizam, digamos assim, esse perfil mais extrovertido. E aí uma questão é como se destacar nesse espaço, como ganhar o seu caminho e não ficar mudando muito de empresa e essas questões assim. Da minha parte, o que eu tenho usado para me destacar eu diria que é o ponto forte do Asperger, que é o hiperfoco. Eu tento me destacar pela excelência no trabalho. Como eu trabalho numa área ali que valoriza bastante a inovação, para mim é até um pouco fácil conseguir um destaque. O problema é que é fato, né? Quem evolui mais rápido na carreira são as pessoas que assumem a liderança, que normalmente são extrovertidas. E nisso eu até fico devendo, e eu vejo que minha evolução é mais devagar do que a de outras pessoas. Mas eu tenho nesse ano até com o meu diagnóstico foi decorrente disso, que eu estava procurando formas de me entender e como conseguir me destacar em meio às outras pessoas, né? E nisso eu estou até acompanhando um livro que eu indico, que é O Poder dos Quietos, que fala sobre como pessoas introvertidas e tímidas, em geral, conseguem assumir posições de liderança e liderar equipes. E tem algumas coisas bem interessantes sobre isso, né, que é a ideia de que times, né, liderados por pessoas que têm essa característica de introversão, eles tendem a ser mais inovadores, no sentido de que a tendência é a gente deixar as pessoas mais livres, né? E falar pouco, né? E falar o necessário. E falar honestamente também. Exatamente. No meu caso, eu acho que eu uso muito a parte reflexiva. Você perguntou sobre mudar de empresa. No caso, eu nunca mudei de empresa. Eu tive meu estágio e tenho esse emprego hoje, né? Mas eu acho que eu uso muito mais a minha parte reflexiva, assim, para planejar o que pode dar errado, porque o meu gestor, por exemplo, ele é uma pessoa muito otimista, sabe? Então, para mim, o mais importante sempre foi manter o pé no chão e ter sempre um plano B. Se isso aqui der errado, o que eu faço? E se aquilo der errado? Então eu faço isso. E como eu sempre fui muito reflexiva, sempre passei muito tempo pensando a respeito das coisas, para mim isso é natural. Eu não preciso parar para pensar que eu tenho que criar um planejamento. Eu simplesmente planejo.
é o natural para mim. Talvez para os outros Aspergers também seja, que a gente tem aquela questão de ficar pensando como as coisas serão para não ter muitas surpresas, né? Pelo menos muitos de nós. Então, para mim, isso como é natural e não é para os neurotípicos, foi uma coisa que eu só descobri depois, porque eu achava que todo mundo era assim, e eu acho que isso é uma força que a gente tem e que a gente pode usar a nosso favor. Sempre ter essa carta na manga, assim, o plano B, salvar alguma coisa que tá dando errado, que tá cada vez pior, e aí você aparece com alguma coisa. Não, é isso, dá para fazer tal coisa. Então, a minha principal sugestão tá nesse ponto. E também, como o Paulo falou, tem a questão da excelência. Eu acho que a gente muitas vezes é persistente em algo que está fazendo. Então, não importa se a gente tiver que ficar um tempão olhando até encontrar o erro, a gente vai ficar ali. E, em geral, eu percebo, principalmente nas sextas-feiras, que as pessoas chegam na sexta-feira já querendo ir embora. E, em geral, Nossa, quantas vezes eu falei em geral hoje, né? Que horrível. Normalmente, os Aspergers eu não sinto isso nos meus colegas, tanto os que trabalham, a menina que trabalha comigo, quanto nos outros que eu já conheci. A gente tá lá para fazer nosso trabalho e na hora que a gente vai aqui embora, a gente vai, mas a gente vai terminar de fazer o trabalho. Não é porque sexta-feira é hora de beber, é hora de sair e tudo mais. Então, a gente costuma ter muito mais disciplina até em algumas coisas. A gente pode parecer indisciplinado em algumas, como, por exemplo, essa questão de receber ordens. Nem todos nós somos bons nisso, mas nós costumamos ter muito mais disciplina do que as outras pessoas. Isso também é um ponto de destaque. Nem sempre isso é valorizado em relação a promoções, mas isso faz com que o nosso trabalho atinja uma excelência, muitas vezes. E às vezes, se eu conseguir encontrar formas de mostrar os resultados, isso acaba abrindo portas também. No caso, eu passei por algumas mudanças de empresas, né? Até porque na área de TI é muito comum que as empresas só deem promoção para alguém quando aparece com uma proposta de outra empresa. E comigo eu tive que fazer isso, né? Só que como eu estava sempre atualizando meu LinkedIn e colocando as coisas que eu ia conquistando, chegou um ponto em que começou a vir recrutadores atrás de mim. E eu já tenho que... Eu chego a rejeitar propostas porque não compensa, eu vou ter que mudar para muito longe ou... Nossa, é o sonho de muita gente poder rejeitar as propostas, assim. Eu sei a felicidade que eu senti em poder rejeitar a proposta daquela empresa lá que eu falei da árvore, né? Isso no estágio. Eu achei interessante uma coisa que vocês falaram sobre a questão das ordens. Eu sou o tipo de pessoa que não costuma funcionar muito bem com atividades de trabalho em que eu não tenha muita independência. Porque muitas vezes eu trabalho com parte criativa, né? Jornalismo, etc. Então, geralmente eu consigo conquistar minha independência no sentido de execução de atividades, mas se a redoma fechar muito, eu pulo fora. E isso me trouxe problemas até 2015, 2016, porque eu mudava muito de atividades. Então eu entrava em alguma empresa ou algum tipo de trabalho online e eu saía com menos de um ano. Nunca conseguia ficar mais de um ano exercendo o mesmo tipo de trabalho, e isso só mudou dessa atividade profissional para cá, que aí teve uma maior estabilidade, estrutura, né, e as coisas foram mudando um pouco. Eu acho que a gente tem que ter em mente também que quando a gente entra na empresa, tem o período que a gente está sentindo o que está acontecendo ali, como as coisas funcionam. Então a gente vai vendo no dia a dia, cada empresa é diferente, e a gente vai ter a parte inicial de aprendizado em que muitas vezes a gente não vai ter independência, porque a gente ainda não sabe o que
tem que fazer. Mas uma coisa que eu acabei fazendo nessa minha empresa atual, eu entrei em um período um pouco conturbado, a gente estava mudando de banco de dados, a implementação vai ser ainda na semana que vem, e o meu gestor estava muito ocupado, ele não tinha tempo de sentar do meu lado para me explicar muitas coisas, né? Ele acabou pedindo até para os estagiários me explicarem em grande parte, ainda bem que o pessoal, muito gente boa nesse aspecto. Mas chegou um ponto em que eu estava me sentindo um pouco desmotivada, que eu não sabia o que eu tinha que fazer de verdade. Eu recebia uma demanda, completava e ficava esperando a próxima, e às vezes eu me sentia muito improdutiva. Então eu simplesmente um dia virei para ele e falei, então, o que realmente é esperado de mim? O que eu preciso fazer e tudo mais. E a partir desse momento que ele me explicou e eu pude ir atrás de uma forma autônoma mesmo, você pode procurar projetos para melhorar tal área. E eu comecei a fazer um projeto que me parecia interessante e que para ele pareceu interessante, então eu pude tocar aquilo sem precisar ficar esperando novas ordens. Isso para mim foi excelente. Mas no sentido de ordem de forma mais ampla, eu não funciono bem com alguém me dando uma ordem sem explicações, sem me falar por que eu estou fazendo aquilo. Tudo bem se a pessoa falar assim, isso é sigiloso, então eu não posso te falar, mas depois você vai ficar sabendo. Tudo bem, eu consigo trabalhar assim. Mas simplesmente a pessoa aparecer com algo do nada e, é para fazer isso porque eu quero que você faça, porque eu mando, isso não é certo. Felizmente isso não aconteceu por aqui, eu espero que não aconteça. Da minha parte, eu trabalhava numa empresa em que era terceirizado de uma outra empresa, então a gente tinha muito pouco espaço para implementar novidade, fazer inovação. E eu sou uma pessoa que tem uma veia meio acadêmica, eu gosto de trazer coisas que eu pesquiso em um artigo e de repente eu transformo isso num software que pode ajudar lá no nosso trabalho. E aí acontecia que chegou um ponto que estava tudo muito padrão. A gente tinha que... Era uma fábrica de software mesmo. A gente chegava com uma demanda e implementava e acabou. Tinha que ser do jeito que estava pedindo outra empresa. E esse foi o momento que eu percebi que já não estava mais feliz, já não estava me dedicando da mesma forma. Então, foi a hora que eu procurei. Eu entrei nessa outra empresa que eu, até por ser um time que era novo, na época a gente conseguiu bastante liberdade para trabalhar. E agora, apesar de estar tendo umas demandas que são meio fechadas, assim, a gente não tem muita opção para opinar, eu ainda tenho outras coisas que eu consigo fazer nos tempos que eu consigo liberar. Tipo, eu termino uma coisa antes do prazo, então eu me dedico a fazer uma inovaçãozinha nos nossos processos lá para aumentar nossas entregas no futuro. Então, uma coisa que me motiva a ficar no trabalho é ter também essa liberdade para fazer algumas coisas que eu gosto e que eu quero fazer, além da própria demanda que a gente tem. Essa questão da autonomia, realmente, eu acho que é um motivador muito grande. E eu acho que, dentro do possível, né, se o chefe é uma pessoa acessível, é bom falar isso para ele claramente. Pelo menos eu percebo isso nessa dinâmica que eu estou tendo atualmente, de que falar, como nós somos pessoas geralmente claras, assim, sinceras, honestas, vão saber que não tem uma entrelinha ali. Então, chegar pro gestor e às vezes colocar, olha, quando eu trabalho de tal forma, eu tenho uma performance muito melhor. Muitas vezes ele vai entender. Claro, se você percebe que seu gestor é um cara fechadão, aí não tem o que, né? A gente nem cogita. Mas dentro do possível, eu acho que é uma coisa legal, sim, de ser colocada. E outra coisa que eu estava me lembrando agora é a questão de desafios, né?
Eu não sei como vocês funcionam, mas eu sempre fui uma pessoa muito... Se alguém falar, eu duvido que você faça tal coisa, a primeira coisa que eu penso... Para os neurotípicos, em geral, eu vou provar que eu faço. E para mim, a primeira coisa que eu penso essa pessoa é idiota. Então, eu nem dou seguimento nas coisas. Para mim, quando alguém me desafia, não adianta nada. E eu percebo que os motivadores, para mim, são muito diferentes dos motivadores para as outras pessoas. Para as outras pessoas, em geral, a competição é muito interessante. Para mim, não. Para mim, tanto faz. Alguém está competindo ou não, eu estou fazendo ali o meu e pronto. Então, a gente colocar os nossos motivadores, descobrir quais são, porque nem sempre a gente sabe, e a partir do momento que a gente descobrir, tentar usá-los a nosso favor, isso também ajuda bastante. Você pode usar os motivadores como uma bússola para dizer se o seu trabalho é um bom trabalho, se já está na hora de pensar em uma mudança ali. Verdade. Se você até usa uma bússola para ver se você vai continuar feliz, porque às vezes você não está feliz em um momento, mas a culpa nem é do trabalho em si, são momentos, são fases. E até como você falou do caso do chefe que é muito fechado, esse para mim, por exemplo, seria um momento que eu falaria, já é hora de procurar outra coisa que eu não vou ter a autonomia que eu preciso. E foi exatamente esse um dos motivos que me fez sair de uma atividade home office que eu desenvolvia. Porque eu tinha autonomia no início, mas certas coisas, até questões de pensamento do chefe, começavam a interferir diretamente no que eu estava produzindo. Digamos assim, quase que uma invasão de um espaço que eu pensava que era inegociável. E o que eu fiz? A princípio eu negociei, deixei as coisas como estavam, mas aí na primeira alternativa que eu ia sair, tomei coragem e fui. Falei que eu não queria daquela forma. E ele recuou, estranhamente. Mas aí uma semana depois eu recebi a proposta de onde eu tô trabalhando agora. Aí eu saí mesmo de fato e tudo terminou bem. Que bom. Isso me lembra, assim, no estágio, a minha chefe oficial, né, era uma pessoa com quem eu não conseguiria trabalhar bem. Infelizmente, ela ficou comigo muito pouco tempo. Era uma pessoa bem fechada, tanto em termos de horário quanto em termos de tarefa. Mas no final ela ficou de licença maternidade e eu acabei indo trabalhar sob a gestão de uma outra pessoa de forma não oficial, meio que a estagiária emprestada, né? Estagiários são emprestados para várias pessoas, isso é bem comum. E aí com essa outra pessoa eu trabalhei muito bem, que é geralmente quem eu falo que é minha chefe, apesar de não ser oficial. Então eu sinto que se eu tivesse permanecido com a minha chefe oficial durante o estágio, eu não teria completado os 2 anos que são o máximo, né, que pode ficar na mesma empresa estagiando. Eu acho que eu não teria aguentado, não teria me sentido motivada e feliz ali, não. Até uma coisa que eu sinto que foi difícil para mim, né, a mudança, mas hoje eu vejo assim que se você não se sente bem trabalhando com uma pessoa, não é problema nenhum pensar em uma mudança nesse momento. Se você vê que o seu trabalho não tá legal, é melhor procurar outra coisa que, enfim, sempre tem alguma empresa melhor que a sua. Olá pessoal, nós temos aqui mais um momento de leitura de e-mails do Introvertendo e antes de tudo eu queria agradecer a imensa quantidade de acessos que o nosso podcast recebeu nas 2 últimas semanas, graças a uma matéria publicada pelo jornal Opção, que é um jornal local daqui de Goiás, que se espalhou pela internet, pela comunidade autista. Eu vi grupos onde, inclusive, eu tinha uma certa dificuldade de falar do Introvertendo por regras, né, de grupos, sabem como são as coisas, e que tiveram publicações sobre o podcast a partir desse material. Só quero dar um contexto, tá? Numa semana desse mês, eu estive num evento científico que ocorre na Universidade Federal de Goiás e uma professora que me deu aula numa disciplina da área de educação, ela queria que eu estivesse lá na mesa redonda para falar sobre o podcast Introvertendo, porque o tema da mesa era autismo. Eu falei, né, sobre o podcast, expliquei como é que surgiu a ideia, as pessoas envolvidas e etc. Quando cheguei em casa eu recebi uma ligação
né, de uma das pessoas da redação do Opção. E no final da semana o podcast saiu aí como tema da matéria. E durante esse período, os nossos episódios, assim, a relação entre os mais baixados e os mais ouvidos mudou totalmente. O nosso site recebeu muitos acessos. Muitas pessoas novas seguindo nas redes sociais, Facebook, Instagram, mandando mensagens, e-mails. E falando em e-mails, nós temos aqui alguns e-mails novos dessa nova leva. E um deles é o da Cláudia Mello. Ela diz o seguinte: Thiago, sem palavras para agradecer por essa iniciativa. Na verdade, algumas palavras jamais serão suficientes. Encontrei o site hoje, pois foi divulgado em uma página que acompanho no Facebook, que é uma página chamada Meu Lindo Mundo Azul. Aí ela diz: estou aqui trabalhando e ouvindo os podcasts, impressionada. Meu filhinho de 1 ano e 7 meses foi diagnosticado com autismo há algumas semanas e desde então tudo é novo. Não sei se ele é Asperger. E o neurologista disse que não é severo, mas existe a limitação e precisando estimular através das terapias, que ele já começou. Aí, no caso, ela mencionou que é fonoterapia ocupacional, se não me engano, e mais uma psicóloga utilizando ABA. Aí ela diz em seguida: esses depoimentos são tão incríveis, imagine eu com um bebê dessa idade, que ainda não fala, não sei o que ele sente. Estava ouvindo o episódio da sensibilidade sensorial, que é o episódio 22, né, com a participação do Marcos. E entendi o desespero dele com o calor. Os detalhes que vocês enxergam, a visão tão linda do mundo. Um adulto falando como se sente e eu podendo compreender meu filhinho, é demais. Por favorzinho, jamais desistam, que trabalho lindo. E ela diz assim: estou aqui sem parar de ouvir, ela ri. Muito obrigada. Na verdade, quando eu recebo e-mails como esse, eu que me sinto às vezes na obrigação de agradecer, porque eu jamais imaginei que em menos de 1 ano de Introvertendo, ele foi lançado em maio, nós já teríamos um feedback grande, acima das nossas expectativas. Então é sempre muito legal ver relatos de tanto pessoas que se identificavam, pessoas recém-diagnosticadas, pessoas que suspeitam de pais. Então assim, as dificuldades e também as peculiaridades, né, elas unem pessoas diferentes em torno de um tema único. Então, todos vocês que ouvem se sentem identificação, ou por um parente, ou por um amigo, ou por você mesmo, sinta-se agradecido da minha parte por ouvir o nosso podcast. E o segundo: olá, meu nome é Leandra, gosto que me chame pelo meu apelido, Lê. Sou mãe de um menino de 11 anos chamado Guilherme e amo mais do que tudo. Estou encantado em conhecê-los através de um post no Facebook de uma amiga chamada Kênia, que tem autismo e tem um filho que também tem autismo, por coincidência também chama-se Guilherme. E agradeço muito a ela por me proporcionar esse conhecimento, que são vocês. Moro na cidade de Baté, pertinho de São Carlos, São Paulo. Gostaria de saber 2 coisas. Como receber os posts novos, né? Cada vez que nós tivermos episódios são sempre às sextas. Sai no nosso site e sai nos aplicativos. Então, se você acessar o aplicativo de podcasts a partir da meia-noite de sexta-feira, o episódio está lá lançado. Segundo, a psicóloga, né, que juntou o grupo, que agora tem o nosso grupo que funciona, do podcast, que funciona de uma forma independente. O nome dela é Tatiana Dunadil. Ela é psicóloga formada pela Unesp. E, bom, pesquisando o nome dela, Tatiana Saudavelmente, vocês vão achar um pouco. Tem a reportagem da UFG, publicada em 2016, que ela fala um pouco sobre as observações dela sobre Asperger. E aí, em seguida, por fim, ela diz: bom, estou amando os posts, e desculpe o e-mail enorme, é que falo um pouquinho. Amei vocês, gostaria de manter contato. Esse e-mail não foi gigante, pode ficar tranquila. Inclusive, os e-mails da Thaís Molskin, que participou agora do nosso episódio, eles eram muito maiores. Uma coisa, pessoal, vocês que ouviram esse episódio de mercado de trabalho, a partir deste episódio fica definido que a Thaís e o Paulo, que eram antigamente nossos ouvintes, eles enviavam e-mails para nós, eles são membros do Introvertendo. Nós já gravamos aí cerca de 4 ou 5 episódios que ainda não foram lançados, vão ser lançados ao longo de 2018 e no início de 2019. É uma das experiências pelas quais o podcast está proporcionando, né, esse contato. Então, a família Introvertendo, digamos assim, está aumentando. E eu fico bastante feliz por ver pessoas, né, que eu não conhecia antes fazendo parte disso. Então é isso. Até o próximo episódio, que sai semana que vem, sexta-feira, sem falta. Abraço.